isso. Hoje existe talvez um grande desespero para se encontrar soluções, e me parece que mesmo de uma maneira que não seja a melhor possível, mas o mundo começa a voltar o seu olhar para a sustentabilidade, energias renováveis, buscar esse equilíbrio com a natureza a fim de sobreviver. Porque infelizmente a nossa espécie caminhou muito para a destruição ao invés de preservação. Você passou pelo mundo corporativo das montadoras, e eu queria saber de você, como é que está essa relação hoje na sua visão do homem com o automóvel, como que as montadoras pensam isso daqui para frente, André? Rogério, a sua introdução é perfeita, porque a tecnologia sempre permeou as nossas vidas, né? Ao longo da evolução da sociedade, em diversos períodos, o surgimento de novas tecnologias, ao mesmo tempo que trazia novas oportunidades. Vamos aqui lembrar, por exemplo, de quando a impressão, o início da impressão, permitiu a produção de livros. Imagine, Gutenberg, exatamente. 1400. Imagine quanto a comunicação daquele período pôde avançar a divulgação de informações a partir do advento do livro que passou a permitir o compartilhamento de informações. E mudou o mundo na época, né? Exatamente, exatamente. O rádio, no seu momento, também foi absolutamente revolucionário quando ele surgiu e permitiu também a transmissão de informações, de conhecimento, de entretenimento de uma forma completamente inovadora. A televisão e, mais recentemente, aí essa questão da comunicação digital, como você bem disse, associado a uma aceleração da vida cotidiana, né? As pessoas parecem terem pressa, querem tudo de imediato, né? E sem saber para onde vai, para onde caminha, né? É verdade. Há uma grande busca por algo que nem sempre se tem com clareza o que se objetiva. E a indústria automobilística, nesse contexto, talvez tenha sido uma das indústrias que mais avançou, que mais desenvolveu tecnologias e soluções ao longo das últimas décadas, e particularmente com essa preocupação voltada para a sustentabilidade. É uma indústria que, desde seus processos produtivos, procurou desenvolver tecnologias e recursos para ter um melhor tratamento dos resíduos gerados em seu processo, o uso de tecnologias e materiais mais sustentáveis, né? Assim como, claro, a produção de veículos, automóveis, caminhões, ônibus, enfim, que sejam mais sustentáveis, mais ecologicamente corretos. Desde os materiais que eles utilizam, até propriamente a questão dos motores, com a redução de emissões, né? Hoje o país tem assinado uma nova política industrial, a Rota 2030, que estimula as empresas. Que é bem legal isso, né? É muito interessante, porque estimula as empresas não apenas a investirem mais em pesquisa e tecnologia, mas particularmente em questões da sustentabilidade. E você tem um norte claro, né? Na verdade, antes se falava, mas você não tinha direção. E o que, quando foi constituído esse projeto do Rota, é uma coisa bem que alinha, né, as intenções. Fica muito claro você seguir por aquele caminho, né, André? É verdade, e dá uma condição de previsibilidade. Nós falávamos no nosso bate-papo antes de iniciarmos o programa a importância de um planejamento de longo prazo para um país poder se desenvolver. Então você veja que esse documento foi assinado durante o ano de 2018 e é chamado de 2030 exatamente porque ele dá as diretrizes que vão nortear a política industrial, particularmente para o setor automotivo, até o ano de 2030. Então isso dá às empresas a condição de que elas possam fazer os seus planejamentos, os seus investimentos com uma visão de médio e longo prazo. André, em 2025, a maioria das montadoras anunciaram que começam a partir apenas para a produção do carro elétrico. Nós temos alguns exemplos no mundo. A Prefeitura de Londres, por exemplo, determinou que em 2025 só carros elétricos circulem na cidade. Como que você vê essa transformação, esse caminhar? Porque nós tivemos nos anos 90, nos Estados Unidos, um grande avanço e depois recuou. Você acha que o momento hoje realmente é de uma retomada mais madura do carro elétrico? Eu acho que é irreversível esse avanço da indústria automobilística. Eu, que tive a oportunidade de trabalhar nesse setor ao longo dos últimos 20 anos, eu vi a busca de diferentes tecnologias. Houveram diversas iniciativas muito relevantes, muito importantes em mundo afora, para buscar o desenvolvimento de novas tecnologias. Mas hoje a gente percebe que o carro elétrico ele lidera essa corrida e é realmente a grande tendência da indústria para os próximos anos. Já existem alguns veículos
alguns já colocados no mercado, outros de característica um pouco mais experimental, mas com uma clara direção das grandes lideranças da indústria de que esse é o caminho e essa é talvez o grande salto tecnológico que vai permitir uma grande contribuição para o meio ambiente, para a saúde da população e com carros mais sustentáveis. Mas agora, com a chegada do carro elétrico, muita coisa muda. Consequentemente, nós temos uma mudança na mobilidade urbana, uma mudança até nas residências para reabastecer esses veículos, shoppings, postos de abastecimento. A sociedade está preparada para acompanhar? Eu acho que ela está no caminho, né? Eu acho que há um conjunto de iniciativas em curso, seja de autoridades, como você mencionou o caso da Prefeitura de Londres, ou outras iniciativas mundo afora, mesmo aqui no Brasil, a assinatura de um documento como Rota 2030 e outras, que dão esse direcional, né? Você coloca muito bem, a indústria automotiva, ela não irá resolver essa questão sozinha, porque o automóvel elétrico, ela pode oferecer esse carro, mas ele dependerá de um sistema, de uma equação que envolve o poder público e a sociedade, porque esse carro precisa ter o sistema de abastecimento, precisa ter as rodovias e os sistemas planejados, assim como um dos outros grandes avanços que está se aproximando, que são os carros autônomos. Ele também não depende apenas de uma tecnologia a ser desenvolvida por uma indústria automobilística, mas também de todo um sistema, como é que ele poderá se integrar com segurança, com eficiência, em todo um sistema, como bem você colocou, de mobilidade. Então, acho que este é o grande salto que nós vamos ver nos próximos anos. A sustentabilidade virá integrada a novos conceitos de mobilidade. Então, o carro elétrico por si só, ele não é a grande solução, mas ele integrado a outras soluções, como o compartilhamento de automóveis. Que já passa a ser uma realidade no Brasil. Sim, o uso desses aplicativos. Na Europa já é uma coisa mais consolidada, aqui a gente está consolidando. Exatamente. E nós vemos o avanço de não só desses recursos que são disponibilizados, mas do amadurecimento da população e do interesse. Hoje o jovem, diferentemente do que acontecia com o jovem de anos atrás, que ansiava pela hora de fazer 18 anos e poder tirar sua carta de motorista, hoje o jovem já não almeja necessariamente ter um automóvel. Ele quer compartilhar. Ele quer compartilhar. Não só o carro, como outras coisas também. E ele vê, inclusive, a vantagem de poder sair, encontrar os amigos, tomar uma cerveja, sem a preocupação de ter que dirigir depois. Ele dá preferência para um outro modelo de vida, preocupado que ele é com maior sustentabilidade, de um lado, e com uma mobilidade, com conceitos mais modernos e também mais sustentáveis. Deixa eu aproveitar, o André tirou praticamente quase que um ano sabático, né? Estava morando na Austrália, voltou recentemente para o Brasil. Como é que foi essa experiência? O que você viu de implantação sustentável lá? Acho que, consequentemente, eles estão já bem mais avançados do que nós, não é? Não há dúvida. A Austrália, onde eu tive a oportunidade de viver por cerca de 8 meses, desde o meio do ano passado até os primeiros meses desse ano, é um lugar com um desenvolvimento extraordinário. Eles conseguem ter um profundo respeito à coisa pública, né? O cidadão é visto como um cliente, como um consumidor, onde as autoridades, o sistema de governo é totalmente voltado a servir esse cidadão. E a questão da mobilidade é uma experiência magnífica, porque você tem, por exemplo, na cidade em que eu morei, na cidade de Brisbane, você tem... que é a terceira maior do país. É a terceira maior do país, exatamente, muito bem colocado. Você tem sistemas de trem, de ônibus, barcos, porque o rio é importante, corta a cidade, e o barco é usado como transporte público no transporte diário das pessoas. Deve ser muito legal isso, né? Até de uma maneira organizada, uma coisa que deve fazer uma diferença grande, porque você equilibra, né, com o seu meio ambiente. Você tem lá o rio, você pode utilizá-lo com uma outra finalidade, em harmonia, não é? Absolutamente em harmonia. Todos se beneficiam e todos cobram e exigem que cada um preserve aquele sistema, aquele estado de limpeza, de conservação que os parques, que os rios, que as rodovias, que as estradas, que as ruas têm. Então há uma consciência da população, uma ação forte do poder público e uma integração, um modelo onde todos sabem que se beneficiarão ao final, todos conjuntamente, se todos respeitarem e preservarem esses recursos, né? Nós vivemos num universo, num mundo onde tudo está interligado. E hoje a tecnologia toma cada vez mais à frente da vida das pessoas. Mas existe aí muitas vezes um receio, um medo das pessoas ficarem desconectadas. E eu falo isso porque o André lançou recentemente, no ano passado, um livro chamado Nomofobia 2.0, que fala dessa fobia do ser humano não se sentir conectado
com as redes sociais, com o mundo através do celular, da internet. Não é isso? Vamos falar do seu livro. É verdade, Rogério. Você que me deu a honra de acompanhar o lançamento do livro no ano passado, eu tenho também hoje aqui a satisfação de compartilhar com você que nós estamos exatamente agora providenciando a segunda edição do livro. Oh, maravilha, hein? Mais uma vez em parceria com a ABERJ, que é a Associação de Comunicação Empresarial, uma vez que a primeira edição foi esgotada. Né? E merecidamente esgotada, porque é um livro fantástico. Até vou citar um exemplo rápido. Ele fala do Virtus num capítulo do livro, que é um carro da Volkswagen que é bem inteligente, um carro diferente. Eu andei nele, então gostei muito da experiência. É verdade, é um carro que traz recursos de inteligência artificial e permite que o motorista, digamos assim, dialogue com o veículo para poder experimentar os recursos que o veículo dispõe de uma forma mais eficiente. O Media Kit dele é fantástico, né? É verdade. Bem à frente. É verdade. E nós falávamos da indústria automotiva, esse é um dos desafios que essa indústria tem, porque as pessoas dão tanto valor hoje às suas conexões que elas buscam num automóvel um elemento onde elas possam continuar conectadas. Então, hoje é um fator decisivo que um automóvel tem que oferecer, é a capacidade de conexão com o celular que a pessoa... E com segurança, que é o mais importante. Com segurança, porque as pessoas, você citou meu livro, a questão da homofobia, entre outros exageros que a gente vê e riscos que levam as pessoas por essa dependência excessiva do uso desses equipamentos, está o fato de muitas vezes a pessoa dirigir um automóvel e tentar navegar, tentar escrever mensagens, tentar falar ao celular, telefonar, o que é absolutamente perigoso, né? Então, isso é um reflexo desses dias atuais tão acelerados, né? Onde as agendas estão tão corridas, todo mundo parece ter muita pressa, querer tudo para agora, querer tudo para ontem, né? Então, esse é um dos reflexos, se manifesta através da comunicação digital. Esses smartphones são maravilhosos, porque eles trazem um enorme número de recursos, uma atratividade fabulosa, o que nos facilita a vida, mas quando não usado com moderação, né, ele leva a esses exageros, a esses riscos, né, a um uso excessivo e talvez a maior das perdas, que é a perda do contato pessoal, a perda das relações de afeto, o distanciamento entre as pessoas. Famílias acabam falando por WhatsApp, ao invés de conversarem pessoalmente, trocarem ideias ao redor de uma mesa, de um sofá, às vezes na própria mesa começa a falar por WhatsApp, né? É verdade. Então, esses são os exageros. Então, nesse livro, eu procuro não só fazer uma análise da evolução da tecnologia, os impactos que ela causa, mas também propor algumas medidas que as pessoas possam buscar sobre como se relacionar com sabedoria com as tecnologias, né? Eu diria que, por exemplo, nós não precisamos ficar com o celular o tempo todo. Se nós observarmos, a gente vai perceber que há momentos de exagero. Durante a refeição, na hora de dormir, as pessoas às vezes têm o argumento de que vão colocar para despertar na manhã seguinte. Mas, na verdade, ela acaba navegando ali antes de dormir, o que, inclusive, aquela luz do celular, inclusive, prejudica o sono, prejudica o relaxamento da pessoa, né? Então, eu defendo que as pessoas devem buscar o que eu chamo de janelas de desconexão. Espaços ao longo do dia onde a pessoa pode ficar sem o seu celular. Ela pode abrir mão para ela vivenciar as suas experiências presenciais, seja sozinho, vendo um parque, vendo a natureza. Hoje a pessoa não vê o pôr do sol para apreciar o pôr do sol. Até para ela retomar o próprio equilíbrio, não é, André? Exatamente. Você tem que ter um momento de desconexão e se Isso conectar. Também é sustentabilidade, não é, Rogério? Justamente. Hoje a pessoa vê o pôr do sol com o objetivo de tirar uma foto para colocar no Instagram. Não sabe nem que é o pôr do sol, né? Exatamente, né? O sol está ali, legal. É um show de música, as pessoas estão mais preocupadas em fazer uma filmagem. Enfim, essas questões acho que levam a um desequilíbrio, né? E talvez seja o momento em que a gente possa se voltar um pouco, e o seu programa propõe isso, não é, Rogério? Voltar um pouco para dentro de nós próprios, né? E se voltar para a essência verdadeira das coisas da vida. E hoje o celular, os smartphones estão desviando as pessoas desse foco e dessa atenção. Até porque tem um detalhe que é super importante a gente sempre citar, que as pessoas geralmente não sabem filtrar as informações. É preciso saber também o que ler, o momento de ler, o que fazer também com tecnologia. Infelizmente, a gente não é educado para saber lidar corretamente com tanta tecnologia à disposição, ainda mais nos dias de hoje, onde tudo está acelerado, não é? É verdade, e a sensação de que a gente precisa buscar mais informação a cada momento, e talvez nós não vamos conseguir, talvez não, com certeza nós não iremos alcançar todas as informações que gostaríamos. Então, talvez dar um pouco mais de equilíbrio, de qualidade a essa busca, uma forma mais seletiva, aquilo que realmente é um assunto que será relevante para cada um,
talvez isso possa dar mais riqueza a esse conhecimento que vai ser adquirido. Quem ainda não conhece o livro do André e quer adquirir, como é que faz? O Nomofobia 2.0 está à venda no site da Aberge, e também a sua versão digital está disponível no site da Amazon. Ah, bacana. Que pode se encontrar ali a versão digital. Nomofobia vem da expressão em inglês no mobile, que significa sem celular. Então é justamente o nome que se deu a esse distúrbio da era digital, que é quando a pessoa começa a ter ansiedade, começa a ter palpitação. Uma nova síndrome do pânico. É uma espécie de síndrome do pânico quando a pessoa está distante do seu celular, do seu computador, do seu acesso à internet. E no novo livro, o que encontraremos? É uma segunda edição desse mesmo conteúdo, mas para o futuro eu já planejo aí ter um avanço nessa minha pesquisa e buscar novas informações também. André, com toda a sua experiência de vida, tanto na indústria quanto no Brasil e fora do Brasil, como que você vê hoje a humanidade? Nós caminhamos realmente por uma conscientização maior sobre o equilíbrio com a natureza ou ainda é uma coisa que precisa ser trabalhada? É uma pergunta bastante profunda e complexa de se responder, Rogério, mas eu acredito que sim. Eu acho que questões que nós aqui, em parte, discutimos nesse nosso encontro, a busca de uma maior sustentabilidade, o maior respeito à diversidade, uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade mais diversa e também mais inovativa, fazendo uso saudável. Porque faz parte também, né? Claro. É inerente, né, a nossa existência. Eu acho que isso nos sinaliza e já nos oferece um mundo melhor. Né? Acho que essa é uma grande oportunidade que a sociedade, que a humanidade, de uma maneira geral, tem diante de si nesse momento, e talvez se buscarmos um pouco mais de distensão, né? Nós vemos hoje o Brasil, de algum tempo para cá, a questão política dividiu o país, né? Famílias, amigos passam a ter conflitos por conta disso. Então talvez seja um momento em que a gente possa ter uma distensão, permitir que os ânimos sejam serenados em benefício de uma maior troca de informações. Eu acredito nesse renascimento, eu acredito que estamos nesse caminho e não muito distante daqui nós estaremos vivendo com muito mais tranquilidade, muito mais sabedoria. E na verdade as ações, né, do dia a dia, pequenas coisas são importantes para essa construção. As pessoas às vezes imaginam que para você ser sustentável ou para você criar uma harmonia você precisa fazer grandes transformações. Não, são pequenas. Na verdade, a maior é começando por nós mesmos. Mas pequenas atitudes, às vezes da própria casa, uma lâmpada que você troca, a maneira como você trabalha a descarga do vaso sanitário, enfim, como você trabalha o seu lixo, como você também harmoniza com os seus membros da família, não é? É verdade, é verdade. Hoje mesmo, para vir aqui até o seu programa, para esse encontro com você, eu estava primeiro calculando quanto tempo eu levaria com o meu automóvel para chegar até aqui, quando eu me dei conta que, afinal, eu estava próximo de um metrô, a estação do metrô também não é distante aqui da emissora de rádio, então foi muito mais amigável e confortável acabar vindo de metrô para cá. Né? E mais tranquilo. E, na verdade, é esse conceito que a gente precisa entender e viver em harmonia com tudo aquilo que está à nossa disposição, não é? É verdade. Falta muitas vezes essa clareza, não é, André? E essa percepção de que com gestos simples nós não só podemos ter uma vida melhor, mas contribuir de uma maneira geral para um mundo melhor, né? André, a gente está chegando, temos aí 5 minutos, né, Thomas? Thomas está aí, 5 minutos, né? 6? 5? 6, quase 6. A gente viu muitos exemplos recentemente de iniciativas de várias empresas fortes, grandes marcas, que estão falando, por exemplo, tem uma que vai tirar o plástico dos oceanos e reaproveitar na sua linha de calçados, enfim. Você vê isso como realmente um despertar de uma consciência ou como uma necessidade? Eu acho que é um mix das duas coisas, né? Eu acho que há de uma grande parte da sociedade um despertar, uma percepção de que esses gestos, que essas ações são necessárias, caso contrário nós não daremos as condições que esse mundo precisa para poder seguir adiante, né? E parte disso vem também de uma necessidade, muitas vezes, de business, de imagem, de negócios, mas que seja assim, né? Que afinal, se o resultado é benéfico para a sociedade e para o planeta de uma maneira geral, talvez às vezes o primeiro raciocínio, o primeiro reflexo tem que vir do bolso.
né? Então, muitas vezes é assim que a sociedade avança. Se, afinal, a direção for a correta, que seja assim, não há problema. Eu acho que acaba servindo de um bom exemplo e isso acaba estimulando as outras pessoas e as outras empresas a também seguirem caminhos dessa maneira, né? E acho que a imprensa, a mídia de uma maneira geral, e você está dando aqui um bom exemplo disso, de criar espaços que permitam a discussão de temas como esse, você abrindo um programa, eu desejo, mais uma vez, muito sucesso. Obrigado, né? André. Será uma oportunidade muito grande para a discussão de temas como esse e uma maior conscientização da sociedade sobre como agir de uma forma melhor. Essa pergunta final eu quero agradecer o pessoal da equipe do Eco Bagagens que está aqui, na filmagem Michael Michel, que vai fazer a parte internacional do programa, na TV também, que a gente estreia na TV logo mais, depois eu dou mais detalhes, o Luciano, que também está aqui, nosso diretor de startup, da parte comercial, Elias também vai fazer parte dessa equipe, vocês podem olhar para a câmera ali, dar tchauzinho também, por favor, está sendo filmado, pode olhar. Para encerrar, André, sempre se falou muito, quando se tratava de sustentabilidade, de inovação, que é caro. Isso é o que se fala. Com toda a sua experiência de Volkswagen, também de Mercedes, é caro realmente investir em inovação, investir em sustentabilidade, ou é uma questão apenas de realocar recursos? Qual é a tua visão? Eu acho que toda inovação, ela tem um alto custo no seu momento inicial, né? E ela terá que ser eficiente o suficiente para, a longo prazo, poder ser compensada através dos resultados que ela poderá proporcionar à empresa que fez o investimento. Então, eu acho que esse aumento da consciência da sociedade de uma maneira geral vai ampliar o consumo de produtos sustentáveis, vai fazer com que as empresas invistam mais e aí se cria um ciclo virtuoso em favor da sustentabilidade, de forma que esse custo inicial, que é caro, ele possa ser diluído ao longo de um consumo mais sustentável pela parte de toda a sociedade de uma maneira geral e também com iniciativas de governo, como nós citamos aqui, a política industrial para a área automotiva, né, que oferece condições de incentivo àqueles que fizerem investimento em inovação, em sustentabilidade e assim por diante, né? Então, você me permitiu falar um pouquinho sobre o exemplo da Austrália. Lá é um modelo onde a sociedade, o governo, as empresas, a população, todos estão integrados em um mesmo caminho, né? Então, acho que nós caminhamos para isso e tomara o Brasil possa muito em breve avançar bastante em relação a essa questão da sustentabilidade, ainda mais do que já tem avançado. Legal, muito bacana. Eu acho que também é caro não investir, né? A gente paga o preço maior lá na frente, isso no modo geral como um planeta. André, quero muito agradecer a sua participação. O André é um cara que eu admiro bastante. Teve a oportunidade também da gente fazer uma entrevista no meu programa de TV lá no Vale do Paraíba. É verdade. Na época eu também fiz uma matéria no UOL falando do lançamento do livro do André. Espero ser convidado para o lançamento novamente da nova edição do livro e satisfação toda aqui. Espero que você possa somar também alguns projetos futuros do Eco Bagagens, que você é uma pessoa que faz a diferença e a gente quer contar muito com você. Muito obrigado. Muito obrigado, a alegria foi toda minha. Muito sucesso no programa e parabéns pela iniciativa. Legal, quero agradecer também ao pessoal da equipe que está aqui. O Michael, o Michel, o Michael, a gente vai fazer uma enquete qualquer hora para descobrir qual o melhor nome para ele, tá? Luciano, Elias. Lembrando a todos que o programa Eco Bagagens, ele vai ser exibido aqui pela Rádio Mundial todas as terças, às 22h30. Tá? A gente vai liberar também amanhã o link, vai compartilhar. Em breve também estaremos numa TV famosa aqui no território nacional. Mais detalhes daqui para frente. Agradecer ao Thomas que está ali quietinho, né? Vai pra balada ainda hoje, vai subir depois na Kiss, nas outras rádios aí, que é DJ também. Thomas, obrigado pelo trabalho. E nós nos despedimos aqui com o programa Eco Bagagens. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Obrigado.